A paz do Senhor, meus caros irmãos, professores, alunos, nossos grandes amigos aqui que nos acompanham nessa jornada. Este é o EBD em Síntese Podcast e nós estamos aqui mais uma vez, já pertinho de terminar o trimestre, lição de número 12, né? 12 são as tribos de Israel, 12 são os apóstolos, 12 é um número especial, né, pessoal? E aí, a paz do Senhor, Marquinho, a paz do Senhor, meu querido João Felipe. Pai do Senhor Raniel, Pai do Senhor João, Pai do Senhor a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo nesse momento. É uma satisfação imensa estarmos aqui juntos para conversarmos e expormos para os irmãos algo da parte do Senhor e enfocar na mente de vocês o que é preciso ser dito para os nossos queridos e amados adolescentes. Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor, Marco, a paz do Senhor, Aniel, a paz do Senhor, aluno e professor que está nos assistindo. Sempre é um prazer estar aqui com vocês. E, como o nosso irmão Aniel disse, estamos chegando a mais um quase fim de um ciclo de lições, falando aí sobre vários pontos da história do povo de Israel e que para a gente está sendo de grande valia, né? E acredito que para vocês também. Só temos a agradecer a Deus por isso. Amém. Vamos juntos. E antes eu pergunto, você já se inscreveu no nosso canal? Você está compartilhando o nosso canal? Pelo amor de Deus, isso é um canal para abençoar vidas, abençoar o ministério de quem ensina, compartilha, curte, se inscreve, para a gente poder fazer esse canal crescer, tá bom? Se espalhar, venha conosco, vamos juntos. Estamos aqui felizes, regozijados, alegres. Estamos estudando aqui, olha só, o Reino do Sul, que é representado pela tribo de Judá. Não está sozinha, mas representado pela tribo de Judá com o Reino do Sul. Todos sabemos que houve uma divisão, né? Primeiro rei, na verdade, foi Saul, depois Davi, depois Salomão e os seus filhos, Jeroboão e Roboão. Acho que não eram grandes amigos, né, Marquinhos? Pois rapaz. Cada um foi para um lado, e aí nós estamos no Reino do Sul, numa história um tanto quanto longa, com seus 20 reis, e o Reino do Norte aí com seus 19 reis. A verdade é que toda a história do povo de Deus, eu que sou da área de exatas, eu definiria como uma senoide, meu caro João Felipe. Altos e baixos, né? E aí, o comentarista da lição, ele trouxe uma visão interessante, porque apesar da gente fazer uma visão panorâmica, que é um dos objetivos da lição, ele enfocou nos 3 reis que se destacaram positivamente, tá? Porque se a gente fosse estudar 20 reis, né, não daria tempo, a lição ia ficar gigantesca. Mas é um dos objetivos, essa trajetória para a gente aprender com ela, né, de cada um desses reis, também apontar o cuidado de Deus com os hebreus, segundo objetivo, né, mesmo no contexto da infidelidade. Eu vou até fazer um pequeno parênteses aqui, falar baixinho. Essa é a história de todos nós. Nós somos infiéis, mas o Senhor permanece fiel. E o terceiro objetivo é ensinar os adolescentes sobre a importância de ouvir a Deus e seguir os seus mandamentos. E isso nunca sai de moda, isso nunca sai de voga, e a gente precisa tomar essa lição como um ponto de partida para discutir a aplicação disso. Seria o terceiro objetivo da lição. Pois bem, e aí nós temos o início da lição falando, obviamente, sobre o trono de Davi. Interessante, né, Marquinho? Não fala do trono de Saul, porque Saul, a gente já viu em outra lição que a gente estudou, que ele teve uma importância militar e conquistas importantes, mas ele não era um homem segundo o coração de Deus como o rei Davi foi, e a promessa que Deus fez sobre Davi é que não ia faltar um descendente de Davi sobre o trono.
diferente do Reino do Norte, que várias famílias e dinastias foram se sobrepondo. No Reino do Sul, nós tivemos uma presença forte do trono do rei Davi, não é isso? Marco Júnior, meu querido diácono. É verdade, meu querido irmão Daniel. Assim, você vê como o próprio Deus ele havia estabelecido ao rei Saul que o reinado de Saul era para sempre. Na verdade, a promessa recaiu sobre Saul também. Só que o que aconteceu foi que as constantes, como eu posso dizer assim, as constantes inconstâncias de Saul e desobediência de Saul fizeram com que ele perdesse essa, vamos dizer assim, essa patente de ter alguém da sua família reinando. Então, toda a descendência de Saul foi desmerecida, execrada por conta da desobediência do próprio Saul. Já Davi foi diferente, a promessa recaiu sobre Davi e ele continuou servindo ao Senhor. Apesar do seu pecado e apesar do profeta Natan ter proferido uma profecia dizendo que a espada não sairia da sua casa, ele suscitaria da própria semente de Davi para que houvesse tipo uma revolta, algo que fizesse com que o rei Davi pagasse os seus atos através desse tipo de consequência. Então, foi basicamente isso que aconteceu. Porém, a promessa ainda assim permaneceu sobre a casa de Davi. E é por isso que o Senhor, nosso Senhor Jesus, é descendente direto do próprio Davi. Então, como eu costumo dizer e gosto sempre de dizer até para os adolescentes, tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. E assim começa o livro de Mateus, né? Foi escrito aos judeus, Exatamente. Contando a origem e fala de Davi, filho de Davi. Exatamente. Vale lembrar, um bom ponto que você falou agora, é que esse livro de Mateus, se os adolescentes, porventura, perguntarem, tá, mas e aquela outra genealogia que tem escrito na Bíblia? Eu creio que, se não me engano, no livro de Lucas, você vai e diz, não, cara, é o seguinte, o livro de Mateus ele foi escrito para judeus. Então, há uma diferença na genealogia que Mateus escreve e que Lucas escreve. Lucas escreve para os gentios, o tratado que Lucas escreve Lucas, é para capítulo os gentios. 3, querido. Lucas, Perfeitamente. Capítulo 3. Então, a genealogia que Lucas escreve é para demonstrar aos gentios de onde é que veio Jesus. E então, nós temos aí o ponto de partida para a estabilização do trono de Davi, que não era só para os dias odiernos atuais, ou para os anos que se seguiram. Não tem um prazo de validade. O trono de Davi não tem um prazo de validade. O trono de Davi é eterno na pessoa de Cristo. Perfeitamente, não é, meu querido João Felipe, o melhor sorriso deste podcast. Nós temos aqui o início do Reino do Sul com o rei Roboão. Parece até que ele tentou seguir, né? Os 3 primeiros anos foram bons, ele observou a lei, mas parece que depois ele desistiu, abandonou. Não é verdade, meu querido João Felipe? Exatamente. É interessante. Eu sempre leio essas passagens e fico um tanto indignado, sabe, com certas atitudes, mas aí depois eu lembro que eu faço igualzinho, só que em outro contexto. Só que... Essa humildade é muito boa, porque às vezes a gente esquece um pouco, fica falando do povo de Deus como se a gente fosse muito diferente. Exato. Talvez não no mesmo contexto, claro que não no mesmo contexto, porque como vocês podem ver pelo meu rostinho, eu não vim da Realiza, mas eu acho interessante que Roboão, ele acaba cometendo a mesma falha que o próprio Jeroboão também. Os caras tinham acabado de ser instituídos como rei. Roboão tinha linhagem, Jeroboão não tinha. Jeroboão, mais do que Roboão, até deveria ter pensado, poxa, Deus ele entregou 10 tribos nas minhas mãos. A primeira coisa que o caba faz é levantar um altar de idolatria para que o povo não fosse lá para Jerusalém.
Enquanto isso, Roboão tentou andar ali, mas começou um declínio que não teve como ele se levantar desse declínio depois disso, porque foi só ladeira abaixo. E, infelizmente, a gente tem vários tipos de reis que passaram pelo Reino do Sul, né, por Judá. E isso nos ensina muitas coisas. Tivemos muitos reis muito bons, mas que em algum ponto eles tiveram que ter uma repreensão de Deus. E com Roboão não foi diferente. Roboão era neto de Davi, tinha toda aquela fama ali por ser mais próximo, né? O neto de Davi, filho do grande rei sábio Salomão, governou Judá ali por 17 anos, ainda foi muito tempo, e você vê que, mesmo assim, ele começa a cair nas mesmas besteiras até que o pai cometeu, como, por exemplo, a poligamia. Não chegou o recorde do pai de 1000, né? Mas ainda foi... E do avô também. E do avô também, pois é. Olha, não diga a ninguém não, mas Davi, já velhinho, queria uma moça para ficar esquentando ele. Aí parece que a família era meio esquentada, né, Marquinhos? Com certeza. Parece que o pessoal gostar de ter bastantes mulheres, né? E você vê que ele também acabou afundando o povo, a nação, na idolatria, né? E, enfim, a gente vê muitas dessas questões, muitos reis muito bons que passaram por Judá e reis que passaram também que foram péssimos, né? A gente tem, por exemplo, Josias. Em contraponto a Josias, nós temos ali Manassés, que misericórdia. Então, vários povos vários reis que passaram por Judá. E seria interessante até, professor, trazer um pouco do que foi visto até agora na lição, porque, assim, é uma linha do tempo e ela é contínua. Então, seria interessante trazer, a gente já viu que o povo passou por isso, passou por aquilo, passou assim, 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 e agora nós estamos aqui no Reino do Sul, falando especificamente do Reino do Sul. E se puder levar até um apanhado dos reis que passaram, não precisa falar sobre todos eles, né, que não é o foco da lição, mas levar ali um desenho, uma tabela, mostrando quais foram os reis que passaram ali pelo Reino do Sul. Seria interessante até trazer a questão de, por exemplo, sabia que foi por conta do Reino do Sul ser formado por Benjamim e Judá, que foram as duas tribos que se uniram ali a Roboão, que os judeus recebem o nome de judeus, que eles eram hebreus por conta de Éber lá atrás, depois se tornaram israelitas por conta de Israel, que é Jacó, e depois recebe o nome de judeus por conta do Reino do Sul, que era formado pela tribo de Judá e Benjamim, mas a maior tribo e mais famosa, né, por ser a tribo de Davi e Judá. Então, tudo isso são informações interessantes. E ainda sobre Roboão, a gente vê que ele, logo no início, ele ainda tentou até tomar Israel de volta para ele, né? Lá no capítulo 11 de 2 Crônicas, a gente vai ver isso. Ele vai tentar tomar o povo de volta, só que Deus vai levantar o profeta e vai dizer, olha, você está proibido de ir contra os seus irmãos, porque é o mesmo povo. Não é porque vocês se dividiram que vocês vão fazer guerra, agora não está brigando. Então você não vai. É interessante a presciência de Deus, a permissividade. Não quer dizer que era vontade, mas era permissão. E Deus havia dito para Moisés lá atrás, olha, o povo vai fazer isso, né? Nada foge do controle de Deus, né, João? Exatamente. E interessante que ele diz assim, tá bom, a gente não vai. Mas besta como ele não era, né? Ele pegou e fez ali fortificações, várias cidades, ele edificou várias cidades, ele fez as suas fortificações, suas fortalezas, aumentou a importância da própria Jerusalém até o ponto que ele começou a decair, porque aí no lugar de Jerusalém ser o único lugar de adoração, agora a gente tinha vários outros altares se infiltrando
aí em Judá, debaixo do nariz do rei, e ele de nada fazia, muito pelo contrário, ele foi a favor de certas ações idólatras. Eu queria só destacar um ponto que eu lendo a lição aqui, eu não consegui visualizar. Entretanto, se os irmãos olharem no capítulo 10, segundo Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo 10, vocês vão perceber como é que foi o começo, o início de tudo. Como é que ele se posicionou, como é que Roboão se posicionou. Ele reuniu todos os anciãos para pedir conselhos sobre várias questões, inclusive sobre os tributos, sobre o que deveria ser feito, e ele pediu conselhos aos anciões, e os anciões disseram assim, cara, diminui isso, alivia o fardo, os encargos tributários, parece a gente aqui no Brasil, né, cheio de tributo para cá, tributo para lá, é tributo na água, tributo no gás, tributo no lixo, é tributo pela rua, pela luz, por tudo tem tributo. Lá em Israel não era diferente. Então, principalmente na época do rei Salomão, que o rei Salomão estabeleceu tributos para a construção do templo. Só que a construção já tinha sido feita, o templo já estava de pé, tudo já estava pronto. Entretanto, os tributos continuavam. Aí foram perguntar para Robão, o que é que a gente vai fazer agora? Porque o templo já está construído, está tudo feito, a gente tem uma cidade rica, o palácio é lindo, é maravilhoso, o templo é estratosférico, extraordinário, maravilhoso. E agora, dá para diminuir o tributo? Aí Robão se aconselhou com os anciões, escutou, venham daqui a 3 dias. Aí ele se aconselhou com os jovens que cresceram com ele. Ele não levou em consideração o conselho dos mais velhos, ele apropriou-se do conselho da sua idade. A Bíblia diz, o próprio proverbista Salomão escreveu que na multidão de conselhos há sabedoria. Só que é necessário escolher que tipo de conselho você vai receber. E é importante você dizer para o adolescente se aconselhar com quem tem mais experiência do que ele, com quem tem mais estrada do que ele, com quem tem mais tempo de vida vivido, mais circunstâncias vividas. E por isso, Roboão disse, ele disse para os anciões de Judá, o meu dedo é mínimo, no versículo 10 do capítulo 10, o meu dedo é mínimo. O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Diga, esse camarada não era bruto? Pensa num cabra bruto, não é não, Daniel? Ele tinha uma mãozinha de pedreiro, né, para ter um dedo grosso desse. Pode crer. Aquela mão macia que parece uma lixa. Isso aí é o fruto da vida sem experimentação. E aí a Bíblia chama de incauto, né? Isso. Sem conhecimento. E até hoje essa regra que você citou aí, Marquinhos, é muito válida aí. E geralmente essas pessoas mais experientes têm nome. Geralmente se chama pai e mãe. Vovô, vovó. Vovô, vovó, o pastor, né? Pastor, o líder. Mocidade, jovens. Professor. O superintendente DBD. O superintendente DBD. O bichinho, rapaz, deu ouvido para ele, viu? O supervisor pedagógico. A coordenadora pedagógica. Muito bem. Vejam só, e essa história do tributo e tudo é uma coisa histórica, fazia parte já da cultura deles. Pra vocês terem uma ideia, o tributo no tempo de José, José do Egito, né, quando ele assumiu, o tributo era de 20%, Marquinhos. Imposto único de 20% não é moleza não, viu? Não. E hoje a gente único, tem, né? Na verdade, o que há nesse caso não é o valor, o percentual do imposto que há, é a injustiça na distribuição de renda, na questão social. Então o povo estava cansado e ele não deu ouvidos a quem deveria. E isso se repete até os dias de hoje,
Por isso a importância desta lição para os adolescentes, porque a gente tem um exemplo ruim, mas nós teríamos vários, se quiséssemos assim fazer. Mas a lição, ela toma um ponto de partida para os reis, que foram bons exemplos, mas que a Bíblia, por ser verdadeira, autêntica, ela também nos deixa claro quais os pontos negativos desses reis que foram bons, né, aos olhos do Senhor. O primeiro deles aqui, né, a segunda parte da lição, fala do rei Asa, que era neto de Roboão, né? Ele reinou um pouco mais, 41 anos, etc. E ele foi fiel, ele destruiu os altares, né? Ele quebrou uma sequência de idolatria. A verdade é que durante todos os reinados aí, existe um altos e baixos nessa questão, e o povo de Deus só vai se libertar mesmo da idolatria depois do cativeiro, quer dizer, bem depois, né? Mas até lá era uma questão que se repetia. E Asa foi um dos que conseguiu, né, tirar os postes de Baal, de Azerá, né? E Baal, na verdade, é um tipo de divindade, ele não é um único Deus, né? Então era Baal, Zefon, Baal, etc. E assim, vários tipos, né? Baal é como se fosse um plural de um tipo de divindade dos sumérios, né? Daquele povo que influenciou tanto a cultura religiosa do povo de Deus. Pois bem, então Asa é o primeiro desses reis e ele tem como, assim, atuação chave a retirada da idolatria do meio do povo. Não é isso, meu querido João Felipe? Exatamente. E interessante, você pode até jogar uma charada aí para os seus alunos. Qual foi a única mulher na Bíblia que teve asa? Maaca. Você foi longe. Primeiro, cadê a bateria, Marco? Badum. Charada de tiozão, viu? O tiozão, olha, o tiozão daqui sou eu. O tiozão daqui sou eu, mas você ganhou de mim agora, hein? Tá querendo tomar o lugar do rapaz. Não, pelo amor de Deus. Eu tenho certeza como eles vão gostar dessa piada. 1 Reis, capítulo 15, versículo 10. E era o nome de sua mãe Maaca, olha aí. Mas realmente Asa, ele foi um rei muito bom. E interessante que já foi contrapondo o que o seu pai tinha feito, né? Porque Abias, que era o pai de Asa, ele, algumas Bíblias trazem como epígrafe até do texto, no capítulo 15 de 1 Reis, fala: Abias imita a impiedade de Roboão, seu pai. Então a gente já viu que o caba não era muito flor que se cheirasse, não, né? Mas Asa, sabe aquela questão que é trazida lá em Ezequiel também, que fala assim: que história é essa que os pais comem uvas e os filhos é que nascem com os dentes esverdeados, manchados? Ele falando sobre essa questão de que o filho tinha que seguir sempre o exemplo errado do pai, né? Como que o pessoal chama aí afora de maldição hereditária. Mas a gente tem que entender que eu tenho o meu livre-arbítrio e eu faço as minhas escolhas. É muito fácil chegar e dizer assim: não, eu fiz isso porque meu pai fez, porque fulano de tal fez. Mas Asa, ele é um dos exemplos que decidiu não seguir o caminho nem do seu avô, nem do seu pai. Ele disse: não, acabou essa impiedade, acabou a idolatria aqui em Judá, e a partir de hoje o Senhor será o único que deverá ser cultuado aqui em Judá. Ô João, isso aí que você está falando, me permita dizer, é uma obra divina, sabe? Porque, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco sobre Josias e da importância de Joiada, né, seu tio, como tutor, mas a Bíblia não relata que Asa teve um tutor espiritual, não teve alguém para puxar a orelha dele. Foi algo que nasceu do coração dele de fazer isso, né? Exatamente. E assim, a responsabilidade, ele com certeza entendeu a responsabilidade, porque o erro das pessoas jovens
é não olhar para o que as gerações passadas fizeram, tanto de coisas boas como de coisas ruins, né? O próprio Salomão vai dizer que nada é novo debaixo do sol. A gente acaba não olhando para as coisas do passado e repetindo os mesmos erros no presente. E Asa, eu acho que ele deu uma lida aí no que seus antepassados fizeram, como Deus foi grandioso na vida de seu tataravô Davi, seu tataravô, né, porque o tataravô foi Salomão, como Deus também foi grandioso na vida de Salomão, já não foi tanto na vida de Roboão, porque Roboão que não quis ver a grandiosidade de Deus em sua vida, Abias também não, mas ele disse, não, a partir de agora, o trono de Davi, ele tem que ser eterno, mas eu tenho que fazer por onde ele ser eterno e direito, não adianta ser eterno e todo mal amanhado, né? Isso foi uma decisão dele. Como o irmão Raniel falou, não tem nenhum tutor, não tem profeta que se levanta e mete o dedo na cara de Asa. É só questão de ele decidiu ser o diferencial. Ele deu lugar a Deus, ao Espírito Exatamente. Santo, que não era derramado como a gente tem hoje, mas que Deus tinha as suas formas de trabalhar, né, de mover o coração dos reis, né, porque a Bíblia diz que ele coloca reis, ele tira reis, é ele quem governa, é ele quem manda. Então eu poderia assim resumir a atuação de Asa como aquele que teve coragem de quebrar o status quo da idolatria, né? Então, apesar de que ele não foi perfeito, que no final ele não tirou tudo, né, de altares e tal, porque notem que é uma tradição difícil de quebrar, né? Ele tinha que responder por ele, pelo palácio, pelos súditos, pelas cidades, pelas famílias. Era um desafio muito grande, né, Marquinhos? Com certeza. É tão desafiante que ele não conseguiu fazer tudo o que ele deveria fazer. Esse foi o equívoco de Asa, que foi um cara muito responsável, um rei muito responsável, tentando melhorar as coisas dentro do seu reino, mas eu não diria omissão, porque ele se posicionou contra a idolatria, mas o que acontece é o que a Bíblia falou, no primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 14, está escrito, os altos, porém, se não tiraram, todavia o coração de Asa foi reto para com o Senhor todos os seus dias. Então, mesmo com o coração reto, mas a influência dele contra a idolatria foi até um certo ponto. Não se sabe o que aconteceu, porque também onde a Bíblia se cala, a gente se cala também. Não dá para você dizer qual foi a motivação de Asa para que ele não derrubasse o restante dos ídolos que faltavam para serem derrubados. Mas o que é importante dizer é que se você tem algo para fazer, e é da sua inteira responsabilidade fazer, faça. Por completo. Faça a obra completa. Aí você traz teu adolescente para quê? Olha, ele não fez tudo. Ele fez 90%, mas faltou 10%. É igual, você pode trazer à tona a parábola das 10 virgens. Olha só, todas tinham lamparinas, todas estavam vestidas para a chegada do noivo, todas estavam com azeite dentro da botija, todas ouviram o chamado, aí vem o noivo, todas correram para ver, só que existe uma grande diferença, é que umas tinham reserva, outras não tinham reserva. E nesse contexto aqui de Asa, faz muita diferença você ser prevenido. Minha avó, que já descansa no Senhor, Mãe Celeste Marculino, dizia que quem anda prevenido ri do tempo. Rapaz, vocês estão querendo tirar meu lugar, como o idoso do grupo. Mas olha só, ele, apesar disso, né, o ancião de dias, né, ele
ele teve esse coração reto perante o Senhor, e ele fez uma coisa que eu achei muito interessante também, que é ensinar o seu filho. Então, nós agora estamos falando de Asa, passando o bastão para Josafá, e que seguiu o caminho do seu pai, que também poderia não ter seguido. E ele opta por seguir. E Josafá é um daqueles reis emblemáticos, né? Aquela passagem de 2 Crônicas 20 é emblemática por demais. Quando Deus diz, né? Nessa batalha não tereis que pelejar, né? Estais parado, quietos e vede o livramento do Senhor. Então você tem um rei emblemático por um episódio de guerra histórico, que eles sequer lutaram, o Senhor pôs confusão entre os inimigos. Então, esse rei experimentou o sobrenatural de Deus, né? Ele colocou, inclusive, com muita coragem, ele colocou os levitas músicos, tá? Levitas músicos, porque nem todo levita é músico, viu, João Felipe? Vocês que tocam aí, que cantam aí, né? Ele colocou os levitas músicos na frente, e vocês sabem que quem ia na frente era quem morria primeiro, mas ele estava cumprindo uma diretriz do próprio Deus. E aí, o segredo da vitória, né, como o Marquinho bem falou, obedeça o conselho do seu pai, da sua mãe, de sua tia, do seu professor, e tenha convicção e faça os 100%, não faça 90% não, faça os 100%, mas faça conforme a orientação de Deus. Aí você diz, eu não tenho intimidade com Deus, professor Raniel, como é que eu sei? Eu garanto a você, tem um sacerdote que Deus colocou na tua vida, que é o teu pai. Tem uma outra sacerdotisa que Deus colocou na tua vida, que é a tua mãe. Se você fizer só o que teu pai e tua mãe estão dizendo, até pela honra que Deus requer da gente, você tem muito mais chance de acertar, né? Resolva também obedecer o seu pastor em amor, resolva obedecer os seus líderes, seus professores, porque nisto reside a bênção de Deus, que é obediência. Então, Josafá, no meu conceito, né, Asa teve a coragem de quebrar com o status quo do pecado, e Josafá teve a obediência ao que o pai ensinou e a obediência ao que Deus mandou. Né? Apesar de que também não foi perfeito, né, não tirou todas as abominações, mas o fato é que ele teve muita coragem, né, João? Foi corajoso ou não foi? Foi muito corajoso, e os músicos que foram na frente também tiveram que ter mais ainda. Tangedores. Mas sim, hoje chamaria tocador, né, Marquinhos? Os tocadores. Antigamente era tangedor. Tangedor. Mas coragem é uma coisa que a gente não pode dizer que ele não teve, né? Que ele faltou. E assim, coragem principalmente para crer e obedecer, acreditar naquilo que foi dito a ele em profecia. Porque ele naquele momento estava aperreado, pedindo uma resposta a Deus, e Deus mandou a resposta, mas talvez não foi aquilo que ele imaginava, né? Onde é que a pessoa ia imaginar que Deus ia mandar tirar toda a frente de batalha, que são chamados bucha de canhão, né? Que é os que vão na frente só para... Exatamente. E colocar os músicos na frente. Com certeza não foi uma resposta típica. Veja, João, quando Davi decide matar o marido de Batseba, ele usou essa estratégia para o mal, para que aquele homem morresse. Exatamente. E Deus usou a mesma estratégia para o bem. Colocou pessoas que não eram preparadas para a guerra na frente, com instrumentos, para provar o seguinte: quem vai fazer sou eu, não é, João? Exatamente. E a única coisa que, como a gente veio falando, todos esses reis, apesar de seguirem o caminho da retidão, eles são seres humanos, então em algum momento eles deram uma tropeçada, né? E além dele não ter tirado todos os altares de Israel, ele também vai ter uma dorzinha de cabeça aí quando ele resolve casar o seu filho com a filha de Acabe.
Porque o problema foi esse casamento. Porque gente boa, viu? Gente boa. Olha, disse que ela... Boinha, como é no interior. A Thalia dormindo. Olha, disse que a Thalia dormindo não fazia mal a ninguém, João. Olha, e foi era só nessa hora mesmo. Foi por conta só disso daí que ele quase traz um problema, porque se não fosse a promessa que Deus tinha feito a Davi, ele quase traz um problema enorme para Israel, porque durante 6 anos, me corrija se eu estiver errado, 6 anos, não foi isso? Sim. 6 anos, o trono de Davi foi deixado um pouquinho de lado, porque exatamente durante esses 6 anos, essa Atalia aí, que ele inventou de casar o filho dele com ela usurpou o trono, e durante 6 anos ainda da história de Israel, a gente vê uma mulher no trono de Israel que não era da linhagem de Davi. O trono não ia se apartar, o trono de Davi ia se manter eterno, mas por conta dessa besteira dele aí, de casar o filho dele com essa mulher, que apesar de Acabe ser o pai, mas parece que ela tem muitas características da ex-mulher do pai dela, acabou trazendo bastante problema para Israel, ou para Judá, no caso, né? João, sem contar, João e Raniel, sem contar que é muito simples. Josafá lutou uma guerra que não era dele, por um território pelo qual ele não precisava lutar, e não era do interesse dele, e que não ia influenciar o reino dele em nada. Acabe disse: ei, Josafá, vamos ali destruir Ramote de Gileade? Aí, Josafá, bora. Mas sabe por quê? Porque tinha uma profecia enrostida aí, dizendo que o abençoado do Acabe, não diz outra coisa, né? Não diz outra coisa, né? Que ele ia morrer. Aí veja só a cena. Lá vai Josafá para a guerra, todo vestidão de rei, com armadura de rei, todo paramentado. Rei, o único rei lá. E Acabe, escondido, se vestiu de um soldado comum, um soldado raso, escondido. Daqui a pouco, qual era a mente de Acabe? Vou colocar Josafá lá para ele morrer no meu lugar e os inimigos acharem que quem morreu fui eu. Aí tá tudo de boa. É errado. Dessa guerra ele ia e dessa guerra ele não voltava. Foi uma fé. Rapaz, eu queria saber. É porque o mistério da Bíblia, né, Raniel, é uma coisa muito séria. Eu queria saber como é que foi que aquele arqueiro lançou aquela flecha, rapaz. Porque foi uma flecha muito certeira. Foi mais certeira que a pedrada que Davi meteu na testa de Golias. Foi mais certeira. Eu já ouvi falar, viu, Marco? Eu já ouvi falar em bala perdida. Agora, em flecha perdida, foi a primeira vez que eu vi. Pois é, rapaz. Então, mas tudo isso... Nem ele acreditou, Marquinhos. Nem o flecheiro acreditou. Pois é. Eu imagino. Mas para você ver, tudo isso por conta de uma aliança feita de forma errada. No tempo errado, sem a aprovação de Deus. Em resumo, Marquinhos, o que a gente tem aqui é decisões desastrosas sem a orientação de Deus. E aí isso aplica para Asa, Josafá, Josias, qualquer um de nós, inclusive, quando tomamos uma decisão sem consultar ao Senhor, sem a bênção dos nossos pais, sem a bênção do nosso pastor, né? E isso é algo que manchou a sua biografia. Poderia ter passado sem essa, né? Sem esse casamento desastroso com a Atalia, filha de Acabe, um dos piores reis, né? Segundo o nosso pastor Martins sempre fala, né? O rei Acabe é quase o concurso, né? Assim, em pecado, ainda era manicaca, mas isso é assunto para outro dia. Exato.
Conhecido como Maniagabe. Então, assim, nós temos agora estamos chegando em Josias, né? Que teve também uma história curiosa. Ele começou a reinar cedo, ele teve um tutor, ele fez uma coisa também muito interessante, que foi uma reforma no templo. E aconteceu uma coisa que foi boa, mas que para mim seria motivo de muita vergonha, porque foram reformar o templo e acharam o livro da lei. Minha gente, eu acho que eu morria só de vergonha. Eu procurava um buraco para me enterrar. Né, quando Deus entregou a lei para Moisés e deu as ordenanças, uma das coisas dizia o seguinte: todo rei que se preze tinha que ter uma cópia da lei de sua posse pessoal. Né? Então, ele tinha que ter aqui, ó, na cabeceira da sua cama, uma cópia da lei. E ele, Josias, fez uma coisa boa e tal, e o livro da lei estava perdido dentro do templo. Minha gente, a vergonha ainda é maior, porque estava perdido dentro do templo. Que bagunça devia estar lá, Marquinhos, pelo amor de Deus. Então, assim, é uma coisa boa, sim, mas vale aí também uma lição, né? Eu me lembro de um pastor, me permitam contar essa, que visitou uma irmã, e o pente da irmã, Marquinhos, o pente que ela usava para se pentear, ele discretamente foi lá, abriu a Bíblia, Marquinhos, botou o pente dentro, e fechou e colocou de volta na estante. Depois que fez a visita, ele se despediu da irmã, oraram e tudo, o pastor voltou e ela ficou procurando o pente, procurando pente. No outro culto, quando ela chegou lá, pastor, olha, eu estou cheio de vergonha aqui, mas eu preciso perguntar. O senhor levou meu pente, foi? O senhor foi lá em casa, foi a última pessoa que foi lá, depois que eu vi o pente, não vi mais. Aí o pastor sorriu e disse assim: a senhora procurou dentro da Bíblia? Então, essa história do pente exemplifica muito o que aconteceu com Josias, que ao fazer a reforma, numa boa intenção, achou o livro da lei perdido. Meu Deus do céu. Mas ele fez coisas boas, né, Marquinhos? Ele instituiu uma Páscoa que nunca se tinha visto, nunca mais tinha visto uma Páscoa, uma celebração tão bonita como ele fez, né? Não é isso? Com certeza. E, assim, trazendo, a gente está encerrando com Josias esse ponto de pelo menos 3 reis dos 20 que reinaram no Reino do Sul, mas fazendo uma retrospectiva desses 3 reis, a gente pode dizer que Asa começou um movimento. Asa começou um movimento de retidão ao Senhor. Já seu filho Josafá começou outro movimento. A Bíblia diz que Josafá adorou ao Senhor. Um tinha a vida reta. O outro voltou a adorar ao Senhor, como não havia sido mais visto entre os reis de Israel. E este terceiro, ele, além de adorar o Senhor, além de se preocupar com as festividades instituídas por Deus para o povo, o que foi que aconteceu? Ele se preocupou com a lei do Senhor. Se a gente for pegar aqui vários versículos, referências sobre a importância da palavra para as nossas vidas, a gente passa a noite todinha aqui folheando a Bíblia. Mas, em especial, a gente pode citar o Salmo 1. Quando o salmista no Salmo 1 diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tenha seu prazer em quê? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Eu ouvi isso e gravei. Bíblia não se lê, Bíblia se medita. Porque se você for ler apenas a Bíblia, ela vai ser como qualquer um livro desses. Não que eles não tenham valia, mas é só para você entender. Ela vai ser como um livro desses. Você lê, termina de ler e não acumula nenhum significado dentro de você. Mas se você meditar na palavra do Senhor, é como você fosse um animal ruminante. Você mastiga a relva e fica ruminando a relva, meditando, pensando, trazendo aquilo para a sua vida e medita mais um pouquinho. Então, além de ter o prazer na lei do Senhor, o nosso querido Josias tinha esse temor de meditar na palavra e trazer a palavra para que ela ressignificasse na vida
tanto dele como das pessoas que faziam parte do seu reino. É isso mesmo, Marquinhos. Ele teve uma importância muito grande nas festas, na questão litúrgica, né, que também estava meio esquecida. E tem uma coisa que a lição não fala, né, como ponto negativo, é que quando o seu tio falece, Joiada, ele já não é tão fiel quanto antes, né? Essa parte a lição não fala, mas isso é um ponto negativo que precisa, talvez aí, se o professor achar conveniente. Por que que isso é importante? Porque o Joiada representa o tutor, o responsável, o líder espiritual, e a gente não pode ser fiel só quando o nosso pai, nossa mãe, o nosso professor, o nosso pastor está por perto para nos vigiar. A gente precisa ser fiel a Deus em toda e qualquer circunstância. Não é isso, João? Exatamente. E eu acho interessante também que Josias, ele traz um modelo real e único de avivamento, que é o avivamento, é a mudança de atitude, não só dele, mas como de toda uma nação, a partir da Escritura, a partir da palavra. Não, ele não fez nenhum tipo de movimento específico para aquilo. Hoje vamos ter um culto no templo hoje vai ser o culto da cura, hoje vai ser o culto do não sei o que lá, hoje é o culto, não, ele só fez, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo aqui abrir a lei, ela vai ser lida, e o que tiver nela, a gente vai cumprir. Esse é o acordo que eu vou fazer com vocês. Isso é o que eu chamo do feijão com arroz, né? O básico bem feito. Exatamente. E esse é o verdadeiro modelo de avivamento, um modelo que a palavra gera uma transformação de vida nas pessoas. Esse é um verdadeiro modelo de avivamento que já lá de Josias a gente viu como aconteceu. Aconteceu em outros momentos também da história do povo de Israel, dos hebreus, dos judeus, enfim. Mas Josias é um ótimo exemplo disso, que a partir daquele achado ali da lei de Deus, ele lê para o povo e propõe uma mudança completamente de vida, não só dele, mas como de toda a nação. É interessante que ele tem influência de Joiada, e me parece que ele se tornou também uma pessoa influente, porque ele falava, e me parece que as pessoas aderiram muito pela influência dele, né, e talvez até mais do que do temor ao próprio Deus, né, parece que ele era bem carismático, as pessoas aderiram, e isso é um alerta também que a gente faz, para que a gente não se sinta compelido, compungido a ser santo, porque o meu pastor fala bonito, porque meu pai é temente a Deus. Não, eu tenho que ter a minha responsabilidade diante de Deus, tá? Com ou sem Joiada, com ou sem Josias, com ou sem meu pastor, eu tenho que ser santo. Minha fidelidade é ao Senhor. Eu tenho que ter um compromisso com Deus. Eu não posso estar sujeito a quem está perto de mim naquele momento, ou não, né, Marquinhos? Porque às vezes, assim, é aquele amigo mais fervoroso, não está perto, aí eu estou sozinho, eu estou sozinho, eu acho que hoje eu vou dar uma aliviada. É o que eu sempre digo, Raniel, não seja cristão, crente, assembleano, o que quer que seja, não seja de Cristo por conveniência, seja de Cristo por convicção. Quando você é de conveniência, as circunstâncias lhe manipulam. Quando você é por convicção, você resiste a qualquer circunstância. Exemplos? José. Exemplo? Moisés, que o escritor aos Hebreus diz que ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Exemplo? Josué e Caleb, enquanto 10 viram coisas ruins, Josué e Caleb disseram, não, quem vai dar essa terra para a gente é o Senhor. Mais exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Na frente de uma estátua, todo mundo de joelhos, os camaradas lá de pé. Daniel, Ezequiel. Daniel, vai dizendo falou, aí até... Né, todos esses que você falou, ainda muito jovens, eram convictos, né? Eram convictos do que o Senhor havia entregue para eles. E aí a gente tem também, assim,
terceira e última parte da lição, uma questão importante, que era a voz de Deus através dos seus profetas. Por que isso é importante na lição? Porque, às vezes a gente diz, eu não fiz porque eu não ouvi a voz de Deus. Eu não fiz porque eu não sabia. Eu não fiz porque ninguém me falou. Mas além de hoje a gente ter a lei do Senhor nas nossas mãos, traduzida em bom português, além disso, Deus também tem os seus profetas, né? E naquele tempo não é diferente, existia o texto da lei, né? Existiam os livros que compunham a lei, e você tinha também profetas, homens de Deus, que muito claramente direcionavam o que o rei deveria ou não deveria fazer. Então não tinha desculpa para dizer, eu não sabia, eu não fiz porque eu não sabia, né, Marquinho? Então tá aqui, ó, o profeta Naum, que teve um centro de mensagem mais voltada para os ninivitas, né, os assírios de uma forma mais abrangente, né, porque Nínive é a cidade, é a sede, né, a capital da Assíria na época, mas Naum se concentra porque este povo, Nínive, foi um dos grandes inimigos do povo de Deus, foi um dos que marcaram, porque eles fizeram emboscadas e subjugaram o reino do norte, e depois começaram a fazer a mesma coisa, né, com o reino do sul. E, inclusive, o reino do sul deu de ombros, né, não deu importância, e depois eles começaram a forçar, e isso foi tão forte que o povo começou a arrancar o ouro do templo para pagar o tributo aos assírios. Então, veja que era uma coisa muito forte, e não foi só Jonas que pregou para Nínive, né? Naum deu palavras muito fortes para os ninivitas, que eram uma nação vizinha, inimiga, mas que também se aplicava como modelo para o povo de Deus. Os profetas de Deus sempre alertam o caminho para o povo de Deus, ainda que falem para uma outra nação, mas é como que dizendo, presta atenção no serviço, olha o que esse povo está fazendo, não faça igual a essas nações, não siga esse modelo. Não é isso, Marquinhos? É verdade, e é tão provável que 100 anos antes do profeta Jonas, o profeta Naum proferiu todo esse juízo do Senhor contra a cidade de Nínive, contra os ninivitas, e 100 anos depois ele manda Jonas voltar lá e avisar o povo que o juízo de Deus chegaria sobre aquela cidade. Mas o que me deixa muito feliz... O interessante, Marquinhos, é a mensagem, né? 7 dias e a cidade será subvertida. Era uma mensagenzinha de uma frase, né? Se você parar para pensar na lógica disso, eu não sei se eu tinha coragem, não, de entrar numa cidade sanguinária e dizer um negócio desse. Não, e o mais interessante foi o processo para ele entrar nessa cidade, né? Tava no mar, pula essa parte. Entrou dentro da barriga de um grande peixe, daqui a pouco saiu do grande peixe, já estava na praia de Nínive já. Eu acho que foi o primeiro Uber peixe marítimo. Com GPS. Não, peixe Uber com GPS. marítimo. Foi o primeiro Uber marítimo da história. Só não tinha ar-condicionado. Só não tinha ar-condicionado, mas água tinha aqui só. Então, mas para você ver, então ele chega lá, ministra essa palavra, essa mensagem que Deus ordena para que ele fale para o povo, e o povo vai lá, ouve e se arrepende. Então a palavra surtiu efeito. Milagrosamente. A palavra surtiu efeito. Então, não é você subjugar os outros a acreditarem naquilo que você quer que eles acreditem. É você falar aquilo que Deus quer que você fale. Se tem algum adolescente lá na sua sala, na sua igreja, que estuda, que está na escola dominical sempre, diga para ele, olha, adolescente, nunca queira se apropriar de um púlpito, de um microfone, para falar aquilo que dá certo. Porque o que dá certo, uma hora deixa de dar. Mas fale o que é certo. E o que é certo está aqui, ó. E antes de tudo, Marquinhos, o exemplo, né? O exemplo é muito importante. Eu me lembro que minha mãe, irmã Marta, ela sempre foi um exemplo, desde nova, desde adolescente, e ela não era muito de falar. E eu me lembro que algumas pessoas nos encontraram com a gente anos e anos e anos depois, era assim,
eu fui ganha para o evangelho pelo exemplo da sua mãe. Eu disse, mas o que é que ela falava? Ela dizia, nada. Ela não falava nada. Mas era um exemplo contundente, muito melhor do que muitas palavras, né, João? Verdade. Essa questão do exemplo é muito latente na nossa vida, né? E é mesmo. E, assim, Deus, ele é tão misericordioso que está escrito que ele não faria nada sem antes revelar, anunciar os seus profetas, para como aviso. Ele sempre levantava alguém para avisar. E outra coisa, podem prestar atenção que Deus ele levanta o profeta conforme a necessidade do povo, e não só do povo, mas conforme também o caráter do rei. Porque profeta não é para estar alisando cabeça de quem está errado. Profeta tem que ter o espírito, porque hoje em dia nós temos nos dias atuais o dom de profecia. O dom de profecia, mas naquela época, ser profeta, ter um espírito de profeta, a responsabilidade de um profeta, o chamado e o serviço de um profeta era totalmente diferente do que muita gente imagina que é hoje, né? Daqueles que se denominam profetas, porque você tinha que ter um espírito um pouco impetuoso, alguns mais até do que outros, porque o teor da mensagem geralmente não era uma mensagem boa. João, se tivesse uma máquina do tempo, eu pagava o camarada para me levar, sabe para que hora? Para a hora que Elias meteu o dedo na cara de Acabe. Eu queria ver a cara de Acabe na hora que Elias estava lá. Porque pensa num caba macho, foi Elias, viu? Exatamente. E quando você vê pessoas como Naum sendo levantadas para Deus, para ir de encontro a uma civilização que não era brincadeira, não, ir de encontro a esse povo, mas ele abriu o bico, como a gente fala. Ele soltou o verbo mesmo, porque o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e foi o verbo que mandou ele falar. Então ele soltou o verbo mesmo para cima dos ninivitas. É interessante, Marquinhos, que é importante estar na direção de Deus e tomar cuidado com esses arroubos, porque o mesmo Elias que botou o dedo no rosto de Acabe sucumbiu à ameaça da esposa de Acabe, que era Jezabel, e foi para dentro de uma caverna deprimido, né, triste. Então, é muito importante, jovem, adolescente, você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, obedecer a sua palavra, e com muita humildade, sabe? Com muita simplicidade, porque estes homens, como bem falou João Felipe, eles não tinham mensagens açucaradas para passar. Via de regra, naquele tempo, as mensagens eram duras, eram um contraponto ao que vinha se fazendo, era difícil. Então, hoje todo mundo quer ter o dom de profecia, porque a gente ficou um pouco mal acostumado com as mensagens açucaradas e abençoadoras, e não que isso esteja errado, mas o profeta, pela Bíblia, ele tinha um caráter muito mais inquisitório, muito mais de pressão para mudança do que propriamente para bênçãos, né? Para coisas boas. E Sofonias também, contexto, né? Eu ia só dizendo, Marquinhos, que o Sofonias ele também trouxe mensagens muito duras, né? Você vê Sofonias 1, versículos 4, 5, 6, capítulo 2, ele vai só assim, colecionando puxões de orelha. E aí a Moloque, que era uma entidade que se sacrificava os próprios filhos, você tinha adoração a astros, sem influência externa, isso não era costume do povo de Deus, né? Então ele foi colecionando puxões de orelha, e eu acho que poucos teriam coragem de fazer isso, e ele era contemporâneo de Josias, né? Então perceba que a gente falou bem de Josias na maior parte do tempo, mas ele teve que dar uns puxões de orelha aqui, hein? E foi no tempo de Josias, não é não, Marquinhos? Com certeza. Falando em puxões de orelha, é muito interessante que o Sofonias, ele é muito incisivo, direto. Todos os profetas eram, mas ele é muito incisivo contra os moradores de Judá. Ele anuncia um juízo
E o que mais me chama a atenção é a maneira como Deus expressa o seu amor, olha só, para com uma nação. É avisando, é dando chances, é dando mais sobrevida. É que nem um pai quando o filho erra, quando o filho faz alguma besteira. Ele corrige, ele conversa. Raniel que pode falar com mais autoridade sobre isso. Quando a Heleninha ou Letícia faz alguma arrumação, olha o olho do homem. Aí quando tá fora de casa, Marquinhos, é o olho, mas quando chega em casa, a conversa é mais diferente. Então, mas para você ver, e mesmo assim, daqui a pouco, depois da correção, o filho se achega próximo ao pai, abraça o pai, diz que ama, que ele é lindo, que é o amor da vida dele, mas justamente porque há amor naquele que corrige. Então, a própria Bíblia diz que Deus corrige aquele a quem ele ama. E muito se fala sobre os nossos profetas aqui, e a gente pode citar também contemporâneo desse Reino do Sul, de toda essa história, o profeta Jeremias, que foi um profeta pré-cativeiro. Ele anunciou, ele disse o que ia acontecer, ele falou que as coisas iam se suceder, e no final das contas, não deram crédito à palavra dele. Aí, João Felipe, cai muito naquilo que você falou sobre o tipo de mensagem, sobre a mensagem açucarada. Jeremias não tem mensagem açucarada, não. Jeremias era martelo. É tanto que ele profetizou. Não é a minha palavra como martelo que esmiuça a penha, não é a minha palavra como fogo. Então, essa era a palavra. Chegou até um sacerdote perto de Jeremias e quis desqualificar Jeremias, que foi Ananias, se não me falha a memória, quis desqualificar a profecia que estava sendo proferida por Jeremias, dizendo que que Deus quebraria o jugo da Babilônia, como ele estava quebrando aquele jugo que estava sobre as costas de Jeremias. Mas daqui a pouco, a palavra do profeta, daqui a um ano, você vai morrer. Pronto. Aí você vai ver quem é que está falando, por quem Deus está falando. Então, foi o que aconteceu. A palavra de Deus, para quem ele ama, é uma palavra de juízo, de conserto, e, infelizmente, essas palavras estão sumindo dos nossos cultos. Muito se prega por milagre, muito se fala por milagre, muito se ensina por milagre, são só benefícios, mas não se leva os adolescentes, ou quaisquer adultos, enfim, jovens, a entenderem o caminho do Senhor de uma forma mais temerosa, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quanto mais eu temo a Deus, mais eu me preservo seguindo a palavra e me afastando das coisas que não agradam ao Senhor. Muito bem, Marquinhos, é isso mesmo. E eu queria só puxar um gancho do que você falou em respeito do juízo e dizer que Deus, ele aplica o juízo, mas na verdade o que ele quer é aplicar a misericórdia. E na vida do jovem, do adolescente, ou até mesmo na nossa, a gente pode ter falhado inúmeras vezes, a gente pode ter sido, assim, repreendido pelo Senhor, pode ter tido, assim, um puxãozinho de orelha. E falando de Nínive, falando do que falou o profeta Naum, falando do que falou o profeta Jonas, né, e até pegando esse finalzinho aqui com auxílio teológico, olha o que Deus faz com aquela geração que Jonas pregou. Mateus capítulo 12, versículo 41. Preste atenção. Os ninivitas, nós estamos falando de quem? De um povo sanguinário, de um povo assassino, de um povo idólatra, mas que se arrependeu dos seus maus caminhos, né? Então ele diz assim, os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Então perceba a palavra de Deus citando textualmente que os ninivitas foram alcançados porque se arrependeram. Isso vale para mim,
isso vale para você. Você pode estar se sentindo culpado. Meu Deus, Deus está aplicando juízo sobre mim, Ele está me chamando a atenção para as práticas ruins que eu cometo, né? Eu não queria ser assim, eu queria mudar, eu queria usar o exemplo desses homens, mas é como diz o Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, né? O mal que eu quero fazer, eu termino fazendo. Então, se você se encontra nessa situação, há esperança para você, se humilhe, peça perdão a Deus, receba o conselho dos teus pais, receba o conselho do teu pastor, né? Receba da mesma forma que aqueles homens receberam a palavra daqueles profetas, receba também essa palavra, né? Se humilhe, se arrependa, porque mais do que o juízo, Deus quer aplicar a misericórdia, tá certo? Então, há perdão para o teu pecado, né? Se esse é o caso, não sei se é, né? Isso a gente fala para professores e alunos, né? Então, fale isso para o teu aluno, para que não fique assim aquela carga de juízo, né? A lição fala só de juízo e tal. Há perdão para o teu pecado, há misericórdia de Deus na tua vida, na vida dos professores, dos alunos. Mostra esse lado da misericórdia divina, porque o profeta, a função do profeta não era aplicar o juízo. Quem aplicava o juízo era o próprio Deus. A função do profeta era avisar. Era avisar. Então, que usemos isso para mudarmos os nossos procedimentos, para crescermos em graça, em conhecimento, né, nos arrependamos, porque o que tira uma pessoa do céu, Marquinhos, não é pecado, não. É tirar Jesus da vida, viu? Não é isso, João Felipe? Exatamente. Às vezes a gente se esquece um pouco de que a gente vê até reis que foram, por exemplo, já que estamos na lição falando sobre isso, a gente vê até reis que, por exemplo, foram totalmente errados, fizeram coisas totalmente erradas, mas ali perto do final de sua vida eles se arrependeram e Deus teve misericórdia da vida deles. E esse é o ponto. Estudamos aqui sobre um reino de homens que, apesar de ter sido instituído por Deus, mas eram constituídos por homens que acertaram, erraram, mas os que mais acertaram foi aqueles que, mesmo nos erros, eles decidiram reconhecer e voltar-se para o caminho novamente, como foi o exemplo de Davi, né? E esse é o ponto ideal. Deus levantou seus reis para guiar o seu povo, levantou seus profetas para avisar as coisas aos reis e ao povo, mas as mensagens, mesmo com tons de ameaças e de destruição, de calamidades, sempre tinham também um teor de se arrependam, porque se vocês se arrependerem, ainda vai ter esperança para vocês. Perfeitamente. Eu quero me despedir aqui de vocês, dos professores, agradecendo a Deus mais uma vez por esta oportunidade e por um trimestre, né, que está se encerrando já já. E com isso, eu desejo o melhor de Deus para você, professor, para você, aluno, né? E sempre há algo que a gente pode melhorar e mudar, né? Vamos deixar o Senhor agir na nossa vida. Vamos ter humildade, simplicidade e deixar que Ele nos abençoe e, através de nós, abençoe outras vidas também. A paz do Senhor, João Felipe, a paz do Senhor, Marco Júnior. Pai do Senhor a todos, a paz do Senhor, Raniel, Pai do Senhor, João Felipe. Muito importante isso que nosso querido Raniel falou. E sempre frisar para vocês que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aquilo que para nós se constituía um favor imerecido é realidade nas nossas vidas, é graça. É por ela que nós vivemos e é por ela que nós vamos para a eternidade. Sem a graça, nada seríamos. O apóstolo Paulo escreveu, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós,
é dom de Deus. Não vem das vossas obras, para que ninguém se glorie. É tudo graça. Se você respira, se você se alegra, se você tem esperança, e o apóstolo Paulo diz que essa esperança não traz confusão, porquanto o amor do Pai está derramado nos nossos corações, através de seu Filho, Jesus Cristo. Fique tranquilo, fique em paz. Viva pela graça. Caminhe pela graça. Ame pela graça. Perdoe pela graça. É o seu acesso à eternidade. A linguagem do crente é amar. A atitude do crente é perdoar. E a visão do crente é a eternidade. Deus abençoe vocês, professores. Amém. Também gostaria de me despedir. Chegamos à nossa última aula juntos e gostaria de agradecer a você que até agora está aqui nos ouvindo, que acompanhou esta lição. Ainda vai ter a lição 13, não percam. Mas a nossa aqui já é a última deste trimestre e nós estamos aqui gratos a Deus por isso, né? Como disse nosso irmão Raniel, é sempre uma honra estar aqui com todos vocês e aqui nos despedimos. A paz do Senhor. Paz do Senhor, gente. Fiquem com Deus. Um grande abraço.